As suas Bíblias, no livro do profeta Zacarias, Zacarias capítulo 9, versículo 9, um texto certamente conhecido de todos os irmãos, que realça, diga-se de passagem, a título de introdução, um aspecto peculiar exatamente do entendimento dos nossos símbolos de fé sobre uma face do ofício régio de Cristo, ou seja, do seu ofício como rei. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Vamos orar? Pai, nós rogamos a tua bênção e a iluminação do teu Espírito sobre esta palavra, a tua palavra inspirada, ó Deus, que será em breve explanada a partir do entendimento dos nossos pais de Westminster, e rogamos que o Senhor nos dê o claro entendimento desse aspecto do ofício régio do teu Filho Jesus Cristo, que não obstante a sua glória, não obstante o seu poder, não obstante a sua majestade, encarnou, se sujeitou, ó Deus, à tua lei, foi desprezado, moído pelas nossas iniquidades, despiu-se de toda a pompa e apareceu em Jerusalém montado num humilde animal, num jumentinho. Com isso, ó Deus, que o Senhor possa nos fazer conscientes da nossa limitação, da nossa pequenez, e o Senhor nos ensine a nos mirar no exemplo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve essa palavra? Rei. Vamos lá para o México. O ano é 1970. O ano em que aquele país sediou o principal torneio do esporte mais popular do mundo. E em Guadalajara, uma cidade do México, um teatro nessa cidade, num dia específico, nesse ano de 1970, estampou em letras garrafais o seguinte cartaz na sua porta: hoje nós não vamos abrir, porque iremos ver o Pelé. O rei do futebol. Essa figura do rei, de que todos têm que parar para vê-lo, é algo bastante marcante, não somente na nossa cultura, mas eu diria no ser humano como um todo. Quando ele se vê diante de algo esplendoroso, de algo que você não pode perder a oportunidade de ver. Então aqueles donos daquele teatro, eles tiveram essa compreensão. Temos que parar tudo para ver o rei do futebol. Ariano Suassuna, um escritor conhecidíssimo de todos, ele tinha umas sacadas bem interessantes, bem perspicazes, geniais, eu diria. Certa vez ele foi perguntado sobre que sistema de governo ele preferia: monarquia ou presidencialismo, ou república, melhor dizendo. E a sua resposta foi bastante interessante.
naquela sua voz peculiar, que eu não vou imitar aqui, porque, enfim, mas ele respondeu assim: olha, sempre que a gente quer realçar, né, as qualidades de alguém que se destaca numa determinada coisa, a gente nunca chama essa pessoa de o presidente de tal coisa. A gente chama de quê? De rei. E daí nós temos o rei do futebol, Pelé, nós temos aqui no Brasil o rei da música, considerado Roberto Carlos. Então, essa figura do rei, ela de fato é uma palavra que carrega muito significado. É uma palavra que evoca muitos conceitos, e conceitos muito nobres, e conceitos muito altos. E impregnado no imaginário popular está exatamente essa ideia de um rei de glória, de pompa, de poder, de beleza, etc, etc, etc. Bem, na Bíblia nós temos os chamados 3 ofícios de Cristo, conforme exposto na nossa teologia e é bem conhecido dos irmãos. O ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Todos esses 3 ofícios de Cristo estão prefigurados em diversas figuras, diversos personagens do Antigo Testamento. Só que se nós pararmos para pensar direitinho, os ofícios de profeta e sacerdote, geralmente eles já são em si mesmos carregados de humilhação. O que é que tanto marca os profetas no Antigo Testamento? Havia alguma glória, por acaso, em ser profeta? Por acaso havia uma concorrência em ser profeta? Não, pelo contrário. Ser profeta no Antigo Testamento era sinônimo de escárnio, de desprezo. Alguém que fosse profeta era sinônimo de que essa pessoa certamente seria perseguida. Sacerdote, quando a gente imagina a figura de sacerdote, o que é que vem à nossa mente? Sacrifício, sangue, sujeira. Mas quando a gente pensa na figura do rei, olha, geralmente a gente pensa exatamente em triunfo, em poder, em glória, em majestade, em todas essas coisas. Geralmente não associamos a figura do rei a alguém fraco, desprezível ou desprezado, impotente, despido de glória. Geralmente a gente não associa, não faz essa associação com a imagem de um rei. No entanto, para nossa surpresa, talvez para nós não, porque nós temos a revelação completa, mas coloque-se no lugar de um judeu, sei lá, do 1º século, que alimentava altas expectativas acerca da figura do rei. E talvez a gente hoje olhe para a Bíblia e veja as coisas que hoje parecem não tão óbvias. Eu lembro na minha conversão, quando eu li os evangelhos, eu pensava, rapaz, Jesus passou o tempo inteiro falando que ia acontecer isso e aquilo, que ele ia ser crucificado, que era necessário que ele fosse à cruz, que era necessário que ele fosse pisado para que se cumprissem as profecias e etc. E, no entanto, o negócio está tão escancarado, está diante de todo mundo, é tão óbvio que isso vai acontecer e todo mundo parece que é pego de surpresa. Ele fala, inclusive, que ia ressuscitar ao 3º dia. Parece uma questão de tempo. Será que os discípulos são tão impacientes de não... Será que eles não conseguem esperar 3 dias para que Cristo ressuscitasse? Não nos parece tão óbvio hoje, mas coloque-se na situação lá do judeu do 1º século, sendo oprimido, né, por um império que lhes confiscavam boa parte da sua renda, e que impunha leis e etc. Então coloque-se na pele de um judeu do 1º século que ouvira falar as antigas histórias das profecias acerca do ungido do Senhor que viria sobre Israel, viria a reinar e remir o seu povo. Imagine toda a expectativa e de repente
já estava profetizado 500 anos antes, em Zacarias, que o ungido do Senhor, ele não viria com pompa, com glória, com vestes, talares, carros, aparato militar, mas ele viria montado, olha só que ironia, viria montado num jumentinho. É exatamente assim que Jesus entra em Jerusalém na semana do seu suplício, na semana da sua crucificação. Quando a gente vai para os símbolos de fé de Westminster, e eu peço, se você por acaso tiver o Catecismo Maior na sua Bíblia ou no seu celular, enfim, tem algo bem interessante aí, exatamente lá na pergunta 42 do Catecismo. Tem algo bem interessante aí. A pergunta 42 diz assim: por que foi o nosso mediador chamado de Cristo? A resposta: o nosso mediador foi chamado de Cristo porque foi, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo, assim separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja. O detalhe agora: tanto no estado de sua humilhação como no de sua exaltação. O que seria esse estado de humilhação de Cristo? É muito interessante que os teólogos de Westminster tenham colocado a resposta para esta pergunta exatamente depois da pergunta 45, onde ele vai falar exatamente como Cristo exerce as funções de rei. A pergunta 46 é a seguinte: qual foi o estado de humilhação de Cristo? E aí nós temos a resposta: o estado de humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor a nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo. Em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até em sua ressurreição. Pergunta 47: como Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento? Resposta: Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento, em ser desde toda a eternidade o Filho de Deus no seio do Pai, a quem aprouve no cumprimento do tempo tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Cristo nasceu onde os cavalos comiam. Eu não digo nem cavalo, porque cavalo até é um símbolo de nobreza. Chesterton diz que o cavalo é tão nobre que a distinção mais alta que pode se dar a um homem deriva do cavalo, é chamá-lo de cavalheiro. E daí, nas suas máximas espirituosas, ele vai dizer: de modo que o melhor elogio que você pode dar a um homem é chamá-lo de cavalo. É óbvio que aí já é um salto meio... Mas vejam, a pergunta 48: como Cristo se humilhou na sua vida? Cristo se humilhou na sua vida, sujeitando-se à lei, a qual perfeitamente cumpriu, e lutando contra as indignidades do mundo, as tentações de Satanás e as enfermidades da carne, quer as comuns à natureza do homem, quer as procedentes dessa baixa condição. Como Cristo se humilhou na sua morte? Cristo se humilhou na sua morte porque, tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos e atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte e os poderes das trevas, tendo sentido e suportado o peso da ira de Deus, ele deu a sua vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. E por último, falando da humilhação de Cristo, a pergunta 50:
em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte. A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia, o que, aliás, foi expresso nestas palavras do credo. Ele desceu ao inferno, ou Hades. Então nós temos no nosso símbolo de fé, quando vai falar das funções de Cristo, dos ofícios de Cristo, ofício de profeta, sacerdote e rei, nós temos a pergunta 45, que é onde nós iremos nos concentrar. Mas eu fiz questão de ler a 42, que foi para mostrar que esses ofícios de Cristo, eles são exercidos tanto no estado de exaltação, como também no estado de humilhação. Porque, repetindo, geralmente nós associamos a figura do rei a uma condição de glória. No entanto, as Escrituras, elas nos mostram, não somente em Zacarias, mas nos próprios Salmos, a gente até poderia citar alguns, a gente até vai citar alguns mais adiante, mas nos próprios Salmos já estão previstas as condições sob as quais Cristo viria como rei. E eram condições, meus irmãos, humilhantes. Em Zacarias 9:9, o texto que nós lemos no início, nós temos exatamente isso. Que o rei de Israel, o tão prometido Messias, aquele que governaria o seu povo, aquele que governaria a sua igreja, aquele que levaria os pecados do seu povo, aquele que livraria o seu povo do jugo do inimigo, ele viria montado num animal muito humilde, num jumentinho. Então, pergunta 45 do nosso catecismo: como Cristo exerce as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos, poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória, para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho. Então, tudo isso aqui que Cristo faz, e se nós olharmos o seu ministério, a própria confissão vai falar sobre isso, e o catecismo também, que em muitas ocasiões esses ofícios eles se misturam, de modo que, meus irmãos, é óbvio que não há um Cristo sacerdote, um Cristo profeta e um Cristo rei, mas há um Cristo que é as três coisas ao mesmo tempo. Então, essa concepção de que o rei de Israel era um rei que se humilhou está exatamente no coração do rei, está exatamente no cerne do que Cristo veio fazer por sua igreja. Ele viria estabelecer o seu reino, mas assumindo a forma de servo, assumindo a cruz do nosso lugar, pagando os nossos pecados. E esse é o ápice, meus irmãos, da sua humilhação. O Rei de toda a glória, aquele que não tem pecado algum, é dar o seu sangue em prol de gente miserável que nada merecia senão o inferno. Então, temos, portanto, essa realidade de que Cristo, ele é o Rei, mas é o Rei que sofreu humilhação. É o Rei que exerceu o seu reinado sendo humilhado. Bom, Deus, desde Abraão, ele já havia
manifestado a sua intenção de dar um rei a Israel? Quando a gente vê, por exemplo, ele falando com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 6, a gente vai ver ele proferindo a seguinte bênção sobre Abraão: de ti procederão reis, ou reis procederão de ti. Jacó, quando vai abençoar os seus filhos, lá no capítulo 49 de Gênesis, ele explica justamente que a tribo de Judá tinha sido a tribo escolhida por Deus para ser a família real de Israel. Gênesis 49, versículo 10. Jacó diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E até mesmo a própria lei de Moisés, lá no capítulo 17 de Deuteronômio, ela falava sobre um rei. E ela a lei de Moisés apresentava as qualificações que esse rei tinha que ter para esse cargo. Deuteronômio capítulo 17, versos 14 a 20. Você vai encontrar lá as qualificações que esse rei tinha que ter. Quando a gente chega lá no livro de Samuel, nós vamos ter o povo finalmente tendo o seu rei. No entanto, não era o rei que Deus havia intentado para Israel. Saul não foi o rei escolhido. Aliás, Saul, ele lembra em muitos aspectos o próprio Adão. É alguém que recebeu um reino, mas jogou fora. É alguém que recebeu um reino, mas foi despido, foi expulso do seu reinado. Porque o rei que Deus havia escolhido era outro. E quando a gente vai olhar exatamente para a história de Davi, quais são, meus irmãos, as características de Davi? Fisicamente, Davi parecia um rei. Ele era o menor dos seus irmãos, não é? E é dito, inclusive, que quando chegam para o pai dele e perguntam dos seus filhos, e ele sai apresentando um a um, ele nem lembra de Davi, porque era uma hipótese tão longe. Por que eu ia mencionar aquele ruivinho franzino que estava lá, não sei onde, cuidando de ovelhas? Mas foi justamente o que Deus escolheu. Então vejam que essa questão da humilhação, do despimento, digamos assim, da glória, ela já está presente desde aí. Desde Davi nós vemos o rei sendo apresentado dessa maneira. Quando a gente olha para a história de Cristo, e aí todas as profecias que apontavam para ele, é que a gente vê como Cristo, ele frustra as expectativas humanas. Como ele foge dos estereótipos. Era exatamente o que o povo queria. O povo queria um rei, o povo esperava um rei, o povo esperava um Messias. Mas ninguém jamais pensou que aquele fosse o Messias, porque ele não se parecia com o Messias de que os salmos falam. Os salmos falam de um Messias cheio de glória. Os salmos falam de um Messias, a gente cantou há pouco, que tinha um cetro de ferro nas mãos para reger as nações. É esse o Messias que vocês dizem? É esse o rei que vocês dizem? Inclusive, se vocês forem olhar lá, por ocasião da crucificação de Cristo, lá no Evangelho de João, há digamos assim, uma mudança editorial no título que Jesus recebe na cruz.
Rei dos Judeus. E aí alguém chega e diz: não, está errado isso aí. Coloca lá, eu sou o rei dos judeus. Porque não é que ele seja o rei dos judeus, ele está dizendo que é o rei dos judeus. Então prega ele na cruz aí e coloca esse título, como uma forma de escarnecer do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma música que eu gosto muito. É o seguinte, o cantor ele imaginou exatamente essa figura de alguém que nutria essas expectativas por um rei cheio de glória. O nome da música é O Meu Rei, de um cantor, Sérgio Lopes. Eu acho que os irmãos conhecem, ele tem canções belíssimas. E é muito bonita essa música. E a música diz assim, irmãos, essa pessoa falando: me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pompa, carruagens de ouro que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso avistar o meu rei triunfal. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? Sobre um jumentinho, encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu e eu também me afastei. Já cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão, mas não vi carruagens e não vi estandartes, não achei o meu rei. Perguntei outra vez e a resposta que ouvi jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho sobre um jumentinho e em soluços chorei. A pessoa passou por Cristo, falou com ele e não reconheceu. Por quê? Porque as suas expectativas de como devia ser o rei eram as expectativas erradas. Não eram as expectativas bíblicas, meus irmãos. Não era a expectativa profetizada mais de 500 anos antes por Zacarias. O teu rei, ó Sião, vem montado num jumentinho, numa cria de jumenta. Agora olhe para Cristo. Por ocasião da sua crucificação, aquele que se dizia o rei dos judeus, não só dos judeus, mas o rei de todo o universo. Pense, meus irmãos, no ministério de Cristo e como ele exerceu de maneira, às vezes sutil, mas às vezes tão escancarada, que ele era o rei do universo. Pense, por exemplo, e são tantas as cenas, meus irmãos, que só de bater os olhos e ler a história, eu confesso que eu me emociono, é impossível. Por exemplo, quando eles estão no barco e o mar está agitado e Jesus está o quê? Dormindo, calmo, tranquilo, exercendo o seu direito de uma soneca em meio a uma tempestade. Dia desse eu vi um vídeo de um navio petroleiro enorme. Petroleiro não, eu acho que era um porta-aviões. Um negócio enorme, tipo uns 5 campos de futebol assim, enfileirado o tamanho do navio. Mas ele no meio de uma tormenta. Só de ver o vídeo já deu um mini infarto em mim. Agora você imagina um barco de, sei lá, 3 metros por 2 de largura talvez, em meio a uma tempestade violenta. Jesus sem fazer nada. E então, quando ele é finalmente despertado pelos discípulos, ele vai dizer: mar te acalma e vento emudece. E aí, no mesmo instante, o mar se acalmou e o vento parou. E aí, o que é que os discípulos exclamam entre si? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Cristo está ali dando sinais de que ele é rei. Ele está dando sinais e provas de que tem o controle absoluto sobre a criação. Porque ele também, segundo Paulo lá em Colossenses, é o Criador de todas as coisas. Imagine o seu encontro lá com aquele centurião. O centurião está com um servo enfermo, enfermidade de morte, e ele ouve falar de Cristo. E aí Jesus se dispõe a ir até lá, e o que é que esse homem diz? Eu não sou digno que entres na minha casa, mas da mesma forma como eu mando um soldado cumprir uma ordem, ir para lá, ir para cá, da mesma forma tu podes fazer. Porque aquele homem, o que é que ele está fazendo, irmãos? Ele está reconhecendo o senhorio, a realeza de Cristo. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. E o que é que Jesus exclama? Nem em Israel eu encontrei uma fé tão grande. É Cristo dando mostras, dando sinais, dando provas cabais, contundentes de que ele é rei. E aí seria impossível nós enumerarmos a quantidade de provas de Cristo, da realeza de Cristo, no seu ministério. Mas vejam, quando nós chegamos na cruz, parece que a nossa fé ela dá uma abalada. Coloque-se novamente no lugar dos discípulos. Homens que conviveram com ele por pelo menos 3 anos, que foi o tempo de ministério que Jesus exerceu sobre a terra. Que certamente já conheciam as suas manias, os seus ditados, o seu senso de humor. E devo dizer que Jesus ele tinha um fino senso de humor. Em muitas ocasiões eu simplesmente dou risada dos diálogos de Jesus. Lembram quando os fariseus e saduceus vão me encurralar ele agora? Ei, com que autoridade tu fazes esses milagres? Jesus, espera aí, vem cá. João, a autoridade dele era do céu ou da terra? E aí toca o terror no meio deles, porque eles começam a... Olha, se a gente disser que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não creram? Se a gente disser que é da terra, está cheio de discípulos de João Batista aqui, a gente vai apanhar. Então é melhor a gente dizer que não sabe. Combinado, pessoal, combinado. Jesus a gente não sabe. Sabe não? Então também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Pense, é um senso de humor muito refinado tinha o nosso Cristo. Mas pensem, irmãos, na crucificação. Pensem na crucificação. Quem está ali na cruz pregado? É o profeta, sacerdote e rei? Ou é somente o sacerdote que vai dar a sua vida? O que é que ele diz a Pilatos? Olha, você acha que se eu quisesse convocar uma milícia celestial para me tirar daqui, eu não o faria? Ele mostra a Pilatos que ele tem o poder nas mãos. Mas ele é o rei que veio para se humilhar, irmãos. Ele é o rei que veio para ser humilhado. E então nós temos na cruz um rei que, em vez de se vestir de glória e majestade, como diz lá o Salmo 104, versículo 1, o Senhor está vestido de glória e majestade. Salmo 93 também vai dizer isso. Em vez de termos um rei com a coroa de ouro sobre a cabeça, como está lá no Salmo 21, verso 3. Em vez de termos um rei, conforme cantamos aqui no Salmo 2, verso 9, com cetro. O cetro, ele é o símbolo do poder de um rei. É aquele cajado, geralmente de ouro. Muitos reis usam cajado de ouro, com uma pedra preciosa na sua ponta. É o símbolo máximo da autoridade de um rei, é o seu cetro. Aliás, eram 3 coisas que caracterizavam o rei: a sua veste, a sua coroa
e o seu cetro. Mas o rei que nós temos na cruz é um rei cuja veste foi tirada pelos soldados e em cima foi jogado um manto escarlate. Não é um rei que tem uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. E não um cetro de ferro, mas um caniço. Sabe o que é um caniço? É como se fosse uma varinha de pescar. Eu com uma varinha de pescar nas mãos, eu vou assustar quem? Os irmãos conseguem ter uma dimensão do tamanho do escárnio ao qual Cristo é exposto na cruz como rei, e estava inscrito ainda na cruz a inscrição máxima do descaso e do escárnio, do opróbrio, da vergonha. Isaías 53, irmãos. Este é Jesus, o rei dos judeus, ou, conforme diz lá João, a mudança editorial que fizeram, eu sou o rei dos judeus. Escrito em 3 línguas, latim, grego e aramaico ou hebraico. Conseguem perceber, irmãos, o tamanho da vergonha, do desprezo, do escárnio, do opróbrio, do insulto? Isaías 53. E quando diz lá que não havia nele beleza alguma, não é necessariamente o seu aspecto físico. Não é exatamente os traços do seu rosto, mas exatamente isso, é que ele não se parecia com o rei. Pelo menos para aqueles cujos os corações estavam endurecidos. Irmãos, o que é que isso implica para nós como crentes? O que é que implica para nós como crentes saber que Cristo ele exerce as suas funções de rei sobre todas as coisas? Vejam, no nosso catecismo aí na pergunta 45, vai dizer que Cristo ele exerce as funções de rei chamando um povo para si. Então Deus, tendo nos tirado do domínio do império das trevas, é Cristo exercendo a sua função de rei, dando-lhe oficiais, o governo da igreja, o governo eclesiástico. É por isso que nós gostamos de enfatizar isso, é o governo de Cristo, por meio de oficiais, por meio de presbíteros, regentes e docentes na igreja. É Cristo dizendo que reina sobre a sua igreja, dando-lhe leis e disciplina. Cristo exerce o seu ofício régio sobre a igreja, disciplinando. Por quê, meus irmãos? Porque um pai disciplina somente aos filhos que ama. Um filho sem disciplina é um filho cujo pai não nutre amor por ele, para visivelmente o governar. Então, no aspecto da igreja visível, digamos assim, é isso que Cristo faz, e é assim que ele exerce o seu domínio sobre nós. Olha só agora, dando a graça salvadora aos seus eleitos. Dando a graça salvadora aos seus eleitos. O fato de não termos sido nós que o escolheu, mas exatamente o oposto, ele que nos escolheu primeiro, é uma manifestação também, meus irmãos, do ofício régio de Cristo sobre o seu povo.
recompensando a obediência deles e corrigindo-os por causa dos seus pecados. Recompensando a obediência. Como é bom, meus irmãos, sabermos que Cristo, através do seu ofício régio, ele recompensa os seus súditos. Ele não é somente um rei que cobra e que cobra, mas não, ele também recompensa os fiéis. Como também os corrige por conta de seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as suas tentações e sofrimentos. O sofrimento, ele é, diria C.S. Lewis, o megafone de Deus. Às vezes nós andamos meio surdos. Nós precisamos de alguém gritando no nosso ouvido para acordarmos. Esse alguém, às vezes, é o sofrimento que Deus usa para nos despertar. Talvez a gente passe por sofrimentos e não consiga contemplar o propósito deles. Então aqui você está aprendendo com o catecismo que se você passa por um sofrimento, ou mesmo por uma tentação, e você é sustentado de sucumbir a essa tentação, e você é preservado não do sofrimento, mas no sofrimento, que o seu coração seja confortado em saber que isto é Cristo exercendo a sua prerrogativa de rei sobre a sua vida. É o ofício régio de Cristo funcionando a todo vapor em meio aos sofrimentos do seu povo. Lembra lá daquele episódio de Eliseu, onde, salvo engano, os sírios estavam guerreando contra Israel, e o moço de Eliseu, que era uma espécie de auxiliar dele, fica desesperado, porque eram muitos que vinham contra o povo de Deus, e o profeta ora para Deus fazer o que com aquele moço? Para Deus abrir os olhos e ver quem pelejava pelo povo de Deus. E aquele moço, quando vê a milícia celestial pelejando, Deus enviando as suas milícias para pelejar pelo seu povo, foi o que trouxe paz ao seu coração. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso catecismo diz que Cristo, ele exerce o seu ofício régio, restringindo e vencendo todos os seus inimigos, poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho. Você quer ver um bom exemplo da visão do Cristo reinando? Estevão. Essa semana, anteontem, mais precisamente, nós estávamos no hospital, eu, Lucas e Pedro. Pedro levou um corte no pé, tomou 8 pontos. E ontem, aliás, foi ontem que nós estávamos no hospital, ontem. Fomos lá para retirar os pontos. E enquanto estávamos esperando, entrou um rapaz desesperado com seu pai moribundo no carro, pedindo pelo amor de Deus por uma maca. E aí os rapazes lá do hospital conseguiram a maca, eu ajudei a colocar o seu pai, ainda vivo, sobre a maca, e eles entraram. Para encurtar a história, quando o médico estava atendendo Pedro, esse mesmo médico tinha ido
tentar reanimar esse paciente lá na sala vermelha. E daqui a pouco o médico aparece lá para ver a situação de Pedro. E eu desconfiei. Por que o médico saiu de lá? E discretamente eu perguntei ao médico, porque antes eu havia passado no corredor e visto o filho aflito, chorando. Eu perguntei como estava o seu pai, ele disse que estavam tentando reanimá-lo. Eu disse que ia orar por ele. Enfim, e discretamente eu perguntei ao médico se ele havia conseguido reanimar o paciente. E discretamente o médico fez um sinal negativo com a cabeça, certamente para não assustar as crianças. Mas foi em vão essa tentativa do médico de não assustar as crianças, porque pelo menos uma delas já havia entendido tudo o que tinha acontecido. E mais tarde no carro, eu contava o episódio à minha mãe, quando Lucas faz a seguinte pergunta, do nada: qual terá sido a última visão daquele senhor? Irmãos, isso carrega tanto significado. Qual terá sido a última visão? E aí eu pensei imediatamente em Estevão, o Marte, livro de Atos, capítulo 8. Estevão. A última visão que Estevão teve, diz lá o texto de Atos, foi do Cristo à destra de Deus. Ele estava sofrendo o apedrejamento por conta de sua fé. E é aqui onde o catecismo mostra que Cristo ele exerce o seu ofício régio, meus irmãos, sobre nós, também no nosso sofrimento. A visão que Estevão teve do Cristo ressurreto, do Cristo que detém o poder nas mãos. Irmãos, quando nós olharmos para as humilhações que nós sofremos por conta da nossa fé, as perseguições, nós vemos um momento em que há muitos irmãos, muitos crentes com muitas dúvidas e temores nos seus corações por conta do atual momento que nós estamos enfrentando na nossa nação. Irmãos, saiba, Cristo, Ele reina. Cristo, Ele detém o cetro nas mãos. Agarremos-nos, irmãos, a essa perspectiva, a essa verdade. Agarremos-nos à visão de Estevão, a visão do Cristo glorificado, a visão do Cristo com o cetro nas mãos. Esse mesmo Estevão orou: Pai, não lhes imputes os seus pecados. E Deus ouve a oração de Estevão, porque quem consentia na morte de Estevão era quem? Era um jovem chamado Saulo. Estevão ora para Deus não lhes imputar os pecados, e Deus havia escolhido Saulo para ser arauto do Evangelho. Quem pode nos dar, meus irmãos, a dimensão de uma visão assim? A perspectiva de que servimos a um Cristo que reina sobre todas as coisas. No seu sofrimento, lembre disso. Nas suas angústias, nas suas lutas contra o pecado, lembre disso. Lembre que você tem um rei no céu. E diz Paulo que nós reinaremos com ele. Quando eu era novo na fé, eu imaginava que reinar com Cristo seria, eu estou lá reinando com Ele, de repente eu vi um cara lá no inferno que me fez mal, e eu pegava uma varinha e começava a fustigar o cara. Olha aí, ó, você me fez mal, toma aqui agora. Óbvio que não é isso. Nós reinaremos com Cristo, irmão, porque gozaremos da mesma
condição de exaltação. Superaremos todas as nossas dores, superaremos o pecado, nós reinaremos sobre isso. Então, nas suas tentações, nos seus sofrimentos, nas suas angústias, se porventura você está sendo perseguido por sua fé, tenha a visão que o moço de Eliseu teve após os seus olhos serem abertos. Há uma milícia pelejando, uma milícia celestial pelejando em nosso favor, porque o nosso Deus reina. Às vezes pode parecer que não. Às vezes as coisas estão desmoronando a olhos vistos. Mas ative a sua fé e entenda que nos nossos sofrimentos, nas nossas tentações, nós temos um rei que está nos segurando e nos protegendo. Irmãos, essa é a verdade confessional acerca dos ofícios de Cristo, acerca da sua função como rei de sua igreja. Ele tem domínio completo sobre nós. Graças a Deus, nós não temos domínio sobre nós. Graças a Deus, o cetro, o poder, o domínio foi dado a Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos por teu Filho Jesus Cristo, que reina sobre tudo e sobre todos. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos faça enxergar o tamanho da sua realeza, de modo que não temamos nada, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Nada nos separará do amor de Cristo, nem mesmo as nossas quedas, porque não seremos tentados além daquilo que podemos suportar. A tua palavra nos assegura. Peleja, Senhor, por nós. Nós confiamos no teu reinado, nós confiamos no teu senhorio. A nenhum outro cedemos a tua coroa, ela pertence somente a ti. Que os nossos corações descansem nessa verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, alguém tem algum comentário, pergunta?